Aí, Gente, cadê o povo dessa sala? eu tô aqui. Vocês são de quantos? Vocês são mais de 50, não são? Sim, bem uns 60 alunos. Cadê o povo? Esse povo tá saindo, passeando? Acho que deve ter todo mundo trancado. Trancado, mas devia estar assistindo a revisão para a prova, né? Não, trancada a matéria, trancado a... Muita gente trancou a faculdade. Foi mesmo? Realmente. Muita gente trancou. Gente, mas não compensa não. Vai perder o tanto de mês que já fez. Pois é, você vem pensando. Pagou, paga, termina logo. Não compensa não, gente. Não compensa não. Mas é porque na micro tem muita gente, não é? Não tem só 20 pessoas, né? Na micro tem Não. mais gente. E como é da mesma Em turma, média, né? dá 59 pessoas, 50, Oi? 59 pessoas. Em média, umas 50, 59 pessoas. Pois é. Mas tá bom, vamos lá. Deixar de falar da vida dos outros, né, gente? Vamos lá. Bom, então, foi criado um projeto muito interessante, que é esse projeto HapMap, né? Que é o mapeamento da variabilidade genética, né? Para a gente ter um entendimento e tentar correlacionar essas variabilidades, né? Que existem no material genético dos humanos e tentar ver se esse polimorfismo está correlacionado com a incidência, o aumento de doenças ou não, para ver essa correlação. Ele pretende analisar amostras de DNA de indivíduos, né? E identificar polimorfismos de nucleotídeo único, né? Que são esses SNPs, em diferentes indivíduos e diversos grupos étnicos, construindo um catálogo de variações genéticas comuns entre eles. Então, eles querem ver se tem determinados grupos genéticos, né, entre um grande N populacional e ver se esses grupos genéticos dentro desse grande N populacional têm mais chance de ter determinada doença. E aí eles podem correlacionar, né, essa variabilidade genética com a doença. Então, suas principais aplicações são em comparar padrões de SNP de indivíduos afetados por alguma doença com padrões de indivíduos normais, né? E dessa forma indicar, né, variações espalhadas no genoma. Os SNPs são sítios de sequências de DNA que diferem por uma única base em muitos indivíduos, né? Uma única base nitrogenada, né? Aí vocês lembram, né? Adenina, citosina, guanina, né? Então são diferenças pontuais, né? E isso é permitido, né? Isso é o que difere seres da mesma espécie, né? São essas diferenças pontuais, né? Nós não somos geneticamente idênticos, né? Como todo mundo já sabe. E o projeto HapMap sugere que essas pequenas variações podem ser marcadores importantes para avaliar o risco de ocorrência da doença ou para terapias. Bom, aí aqui nós temos esse gráfico interessante, né? Mostrando as estratégias para a abordagem da etiologia das doenças genéticas. Então, as doenças, elas são classificadas, né, em A, B, C, D e E, certo? As mais próximas do A
são muito ligadas à herança, ou seja, a genética determina muito o fator da pessoa ter ou não a doença, certo? Quando ela está próxima do E, ela não determina quase nada, o que determina é a exposição ambiental. Então, por exemplo, quais que são muito geneticamente, né, induzidas, né? A hemofilia, a condroplasia. Agora, essas daqui, ó, B, C e D, elas já têm tanto fator genético associado, né, fator hereditário, quanto fator exposição ambiental. Por exemplo, a diabetes, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, a hipertensão, doença arterial coronária, né, coronariana, a febre reumática, a obesidade. Agora, rubéola e traumatismo, né, não tem como a gente falar que isso é genético, né? Tem como a gente falar se a mãe tinha e nasceu, né? Aí não é genético, é congênito, né? Bom, na zona A, como a gente já falou, incluem doenças que ocorrem somente em indivíduos com uma determinada constituição genética, independentemente das condições ambientais. E aí o exemplo, a condroplasia, hemofilia, fenilcetonúria, osteogênese imperfeita. Enquanto o grupo E são agrupados por doenças que podem ocorrer em pessoas de genótipos variados e cuja frequência e gravidade dependem quase exclusivamente de fatores ambientais, como, por exemplo, traumatismo, rubéola, tuberculose, ok? Nas zonas B, C e D, correspondem ao grupo das doenças complexas que, via de regra, não apresentam padrão simples de herança, mostrando contribuição de múltiplos fatores genéticos que interagem entre si e com fatores ambientais de um modo complexo. Na realidade, é raro que apenas fatores genéticos ou apenas fatores ambientais sejam indiretamente responsáveis por uma determinada doença comum. Na maioria dos casos, tanto os fatores genéticos quanto os ambientais participam da etiologia da doença, embora algumas vezes alguns possam parecer mais importantes que os outros. Então, as doenças abordadas no capítulo, né, que a gente viu, foi a artrite reumatoide, diabetes, febre reumática, hipertensão, doenças cardiovasculares e obesidade, mas aí a gente ficou mais na diabetes, né, e nas doenças cardiovasculares e obesidade, né? Se a gente for pensar bem, são os que têm mais incidência. Bom, tipos e mecanismos, né, de suscetibilidade genética. A suscetibilidade genética para uma dada doença complexa pode ocorrer devido a uma herança monogênica de um produto gênico anormal envolvido num padrão metabólico determinado. Por exemplo, a doença arterial coronariana. Ela ocorre devido a uma herança só, de um gene só, né? Precoce, né, devido à hipercolesterolemia familiar ou hereditária. Em um indivíduo com a mutação no gene dessa doença, a suscetibilidade genética é o principal determinante para a doença arterial coronariana. Mas isso pode ser modificado por alterações ambientais, como a redução da ingestão do colesterol e evitar, né, outros fatores de risco, como obesidade, não fazer atividade física, tabagismo, né? Então, olha só, raros são essas doenças complexas que têm herança monogênica, né? Geralmente são heranças de vários genes associados a fatores ambientais, mas um exemplo de herança monogênica, no caso, é a doença arterial coronariana. Tudo bem? A herança monogênica da suscetibilidade de uma determinada doença não acarreta necessariamente o desenvolvimento da doença. Então, isso não quer dizer que a pessoa vai ter a doença, vai nascer com a doença. Ela tem uma chance grande de ter. Em alguns casos, a exposição a fatores ambientais específicos será o principal determinante no seu desenvolvimento. Por exemplo, tabagismo ou exposições ocupacionais a resíduos na evolução do efizema pulmonar, por exemplo, né? Então,
Neste caso aqui do efizema pulmonar, né, a chance maior da pessoa ter não é bem a alteração genética, mas sim a exposição ambiental. Em outras circunstâncias, o mecanismo de suscetibilidade genética é menos evidente, né? Aí, no caso, a gente está falando dos polimorfismos, né? Pode envolver uma herança de um polimorfismo genético que causa diferenças na suscetibilidade a uma doença. Por exemplo, no caso da atividade da enzima aldeído desidrogenase e o alcoolismo. Além disso, polimorfismos genéticos hereditários parecem determinar uma resposta a fatores ambientais ainda indefinidos, como os antígenos do complexo de histocompatibilidade, que é o sistema HLA, e associações a doenças específicas, por exemplo, diabetes insulino-dependente, artrite reumatoide, a doença celíaca, né, que é aquela intolerância ao glúten. E, por fim, a suscetibilidade genética pode determinar diferenças individuais nas respostas a um mesmo tratamento médico, como, por exemplo, a condição de inativação da isoniazida no tratamento da tuberculose. Né? Então, isso é mais comum de se observar, né? Então, pessoas têm respostas diferentes a medicamentos diferentes. E o que determina isso? São heranças polimórficas, né? Então, isso está muito associado também à aceitação ou não de algumas formas de tratamento medicamentoso. Bom, falando da diabetes mellitus, né? A diabetes mellitus é muito importante, né? Porque a incidência dela é muito alta. E a gente tem alguns tipos de diabetes mellitus. A diabetes, na verdade, ela é algum problema, né? Quanto à concentração de açúcar no sangue, né? E as formas mais frequentes, né, são conhecidas como a diabetes mellitus tipo 1, que é a insulino dependente, e a tipo 2, que é a não insulino dependente, são as principais, né? Ambas mostram agregação familiar, né? Então, tem associação familiar, mas também tem associação à exposição ambiental. As outras formas, né, são menos comuns, por exemplo, a diabetes mellitus neonatal, ou então a diabetes mellitus que ocorre na maturidade, né, na juventude, que a gente chama de MOD, que é o prefixo em inglês, tudo bem? Então, essa da juventude é uma forma que ocorre com início aos 20 anos, né, e tem manifestação, né, é uma manifestação da diabetes tipo 2, tudo bem? Então, ela é uma variável da diabetes não insulino dependente, ok? É menos grave, mais controlável, né, do que a diabetes tipo 2 normal, né, tanto por dieta quanto por uso de medicamentos. Parece ser até o momento o único tipo de diabetes com padrão simples de herança, ok? As outras são todas complexas, com mais herança, né? E os parentes de primeiro grau apresentam risco mais alto do que os dos outros tipos de diabetes, mas o quadro clínico, né, felizmente, é menos grave. Bom, então, tem vários genes associados, né? Então, por exemplo, HNF, né? O MOD2 é o GCK, né? E a prevalência, né, principalmente desse MOD do tipo 3, é mais comum em pessoas brancas, né? E ao longo do tempo foram detectadas outras mutações em diferentes genes que também resultam em fenótipos do MOD, mostrando 11 tipos descritos, né? Então é uma variabilidade muito grande, ok? Quando é o insulino dependente, né? Nós já temos uma característica um pouco mais diferente, né? Neste caso, é um distúrbio autoimune, né, da hemostasia da glicose, caracterizando por uma absoluta deficiência da insulina e por algumas manifestações clínicas, né? E o fenótipo é clássico, né, que tem polidipsia, polifagia, poliúria,
diurese osmótica, né? Induzindo a hiperglicemia. E essas disfunções resultam em complicações que afetam órgãos, né? Vários órgãos. E a hiperglicemia, né? É uma anormalidade básica de todos os tipos de diabetes e é causa de um crescimento anormal da gliconeogênese e a disponibilidade insuficiente de glicose. A cetose, né, que é a cetoacidose, resulta no acúmulo de ácidos graxos livres e a sua oxidação, né? Então, tem problema cardiovascular associado também pelo aumento de ácidos graxos livres no sangue, certo? A diabetes insulino dependente, ela é um pouco diferente da diabetes tipo 2. A diabetes insulino dependente, ela começa geralmente com uma infecção viral e essa infecção viral, ela promove um anticorpo autoimune. E a chance da pessoa promover esse anticorpo autoimune é uma determinação genética. Ela ter mais chance ou menos chance de produzir isso. Geralmente ocorre na população mais nova, né? Ela tem um desencadear em populações mais novas e esse anticorpo ele destrói por total as células beta-pancreáticas que produzem a insulina. Então, é realmente por falta de insulina. Enquanto a diabetes mellitus tipo 2 já acontece em pacientes mais velhos, né, que não têm um estilo de vida legal, por exemplo, são obesos, não fazem exercício físico regular, têm uma má alimentação, né? Então, eu tenho um aumento de glicose no sangue, aquilo ali vai dando alguma resistência aos receptores de insulina, né? E aí vai induzindo, então, a pessoa a ter uma hiperglicemia, gerando uma diabetes mellitus do tipo 2. Bom, ainda falando dos insulinos dependentes, né? Ela é causada por uma infecção viral nas ilhotas de Langerhans, né, no pâncreas, acarretando numa produção de autoanticorpos, como a gente já falou. Esse processo pode levar à deficiência absoluta da insulina, e a infecção viral por si só, no entanto, não é suficiente para desencadear a doença, ela precisa de ter associação genética, como a gente já falou anteriormente. Bom, já a insulino dependente, né, diabetes mellitus insulino dependente, ela está associada a vários genes, né, vários genes associados a ela, né, e ainda se tem muitas dúvidas qual que é o mais determinante, né, então por isso que a gente associa ela a uma doença complexa. Assim, pelo menos alguns alelos são necessários, né? Então, está muito correlacionado aos genes HLA, certo? Eita. Já os diabetes mellitus não insulinos dependentes, eles apresentam também uma herança multifatorial com interações gene-gene, né? E também fatores ambientais, certo? Está mais comum em pacientes mais velhos, né? Entre 40 e 60 anos, ao contrário da diabetes insulino dependente, que são pacientes mais novos. Mas ocasionalmente pode se manifestar na adolescência, né? Principalmente se for pacientes obesos. E costumam ter o corpo obeso, né? E manifestações chamadas de síndrome metabólica, que é caracterizada por diabetes, né? Devido à resistência à insulina, né? Nos receptores de insulina, no caso, né? Bom, tudo bem quanto a diabetes, gente? Tudo bem. Bom, quanto à doença arterial coronariana, né? Também denominada de doença cardíaca ou isquemia, né? Ou doença isquêmica do coração. Sua incidência é maior em homens do que em mulheres, olha só que interessante. E também está muito associada à agregação familiar, né? Parentes em primeiro grau afetados têm até 2 a 6 vezes maior risco de ter a doença.
E um dado interessante, né, que com frequência a doença arterial coronariana ela é descoberta de modo acidental em uma análise de histórico familiar, né, ou associado a indícios de outros pacientes, ou então quando se estuda alguma outra doença, ela aparece de alguma forma associada. A maioria dos casos, né, apresenta uma herança multifatorial com fatores de predisposição genéticos e não genéticos. Vários distúrbios com componentes genéticos, como a hipertensão, obesidade, diabetes, também são fatores de risco para essa doença arterial coronariana. Distúrbios metabólicos, fisiológicos, né? Só que a hereditariedade, né, ela pode ter um peso de até 60%, né? Então, o fator genético é bem alto nessa doença, nesse caso, né? Bom, e aqui mostrando, né, a formação, né, da placa de arteroma que a gente fala, né? Então, basicamente, é o acúmulo de lipídio que induz esse problema nas artérias nossas, né? Então, pelo excesso de lipídio que está andando aqui, o lipídio ele deposita na camada íntima da artéria, né? E ali ele promove uma resposta inflamatória. O que que a gente vai ter? A gente vai ter células de defesa adentrando ali para tentar fagocitar esse lipídio, geralmente são macrófagos, certo? E aí esse macrófago vai tentando fagocitar e ele vai morrendo e vai formando uma lambança ali. E aí depois vem o sistema imunológico, tenta cicatrizar, e na hora que cicatriza piora tudo, porque quando você cicatriza ali, né, a artéria ela tem músculo liso, então ela precisa de ter elasticidade para fazer a vasodilatação e a vasoconstricção. Na hora que forma essa cicatriz, essa parte cicatrizada ela perde. Então, quando tem essa vasodilatação e vasoconstricção, a chance desse local fibrótico ele romper é muito grande. E aí, quando ele rompe, né, ele forma um êmbolozinho que vai andando, né, na corrente sanguínea. E ele pode ocluir vasos menores, né? E aí, quando ele oclui, ele forma, por exemplo, problemas como isquemia, problemas como infarto, hipóxia, né? E também ele pode formar um quebra-molinha nos vasos sanguíneos, né? E esse quebra-molinha é o que a gente chama de trombo. Quando o quebra-molinha sai andando, a gente chama de êmbolo, certo? Quando ele oclui o vaso sanguíneo por completo, né? Um vaso menor, e o tecido não recebe oxigenação ou sangue ou glicose, a gente chama de isquemia. Tudo bem? Bom, aqui mostrando os estágios que a gente já conversou, né? Na camada íntima da artéria aparece uma linha fina de gordura que vai evoluindo para uma placa fibrosa, né? Contendo músculo liso, lipídio, tecido fibroso. Essas placas se vascularizam, podendo sangrar, ulcerar, calcificar, causando estreitamento vascular, né? Que aí também é um problema grave, né? Gerando trombose, que resulta numa súbita oclusão completa e gerando infarto, por exemplo, do miocárdio. Então, oclusão é quando o vaso todinho é tampado, né? Que aí do infarto gera isquemia, né? É tudo associado, basicamente. Então, a doença arterial coronariana é devida à arteriosclerose, que consiste na deposição de lipídios no espaço subendotelial, que é a nossa camada íntima das artérias, né? Com consequente estreitamento das mesmas. Essa deposição de lipídios na parede vascular é determinada por fatores hemodinâmicos, né? Então, a circulação, né? Por exemplo, tem gente que tem mais chance de ter deposição porque tem mais fatores coagulativos. Então, temos várias determinações associadas. Os monócitos, que são os macrófagos na corrente sanguínea, se aderem às paredes vasculares com depósito de lipídio, entram na parede vascular, proliferam e diferenciam em macrófagos.
Estes, por sua vez, né, começam a fagocitar os lipídios, produzindo camadas gordurosas, que por meio de vários mecanismos induzem a proliferação da placa arteriosclerótica, né? Que aí no caso é necrose mesmo dessas células, né? E aí começa a ter uma resposta inflamatória ali e uma formação de um músculo liso e uma capa fibrótica para tampar esse tecido necrótico, né? E a ruptura das lesões arterioscleróticas, né, são associadas a acidentes trombóticos, né, que podem levar, por exemplo, a isquemia e infarto do miocárdio. Então, só para a gente relembrar, o trombinho, né, é quando forma a placa de arteroma e ela forma um quebra-mola no vaso sanguíneo, né? A isquemia ou infarto, né, é quando oclui todo o vaso ocluiu todinho, isquemia é porque não vai sangue para um tecido, certo? E aí a gente pode chamar isso de infarto também, porque o infarto está correlacionado com a falta de oxigenação no tecido, certo? Por que que não tem oxigênio? Não tem sangue, não vem oxigênio. Não tem sangue, não vem glicose, né? Bom, aí como alguns fatores de risco, né? Nós temos sexo, masculino, idade, histórico familiar, né? Alimentação, obesidade, algumas proteínas também, né? Associadas, né? Então, tais achados são compatíveis com a etiologia multifatorial, né, dessa doença. Alguns desses fatores, por sua vez, dependem também com interação de fatores ambientais, por isso que a gente chama de uma doença complexa, né? Tá, esse daqui não precisa. Vamos para frente. Bom, alguns marcadores genéticos, né? A principal marcador genético da doença arterial coronariana é a ApoE, né? A apoproteína E, certo? Quando tem a ApoE, ela está correlacionada a essa doença arterial coronariana, certo? Beleza. Podemos ir para a obesidade. A obesidade pode ser definida, né, com índice de massa corporal, né, que é associado, né, ao peso relacionado à altura. Sabe-se que hoje tem outras formas, né, de determinar a obesidade de uma forma mais joia, né? Mas basicamente é isso, né? É você ter mais peso do que a sua altura permite, né? E a incidência da obesidade, ela tá muito alta no Brasil, né? Então, por exemplo, os brasileiros em sobrepeso somam 48% da população, sendo que mais de 10% já são obesos. E isso tem aumentado muito na população mais nova, né, nas crianças. E isso está muito correlacionado com a má alimentação e a falta de exercícios físicos, né? E acrescenta-se o fato que o número de células adiposas individuais é um aspecto importante, né, na determinação da massa da gordura em adultos, né? Então, o que isso significa? Crianças obesas, quando forem adultas, vão ter mais adipócitos do que os adultos que não eram gordos quando eram novinhos. Então, consequentemente, a pessoa vai ter mais chance de engordar, certo? E esse número permanece constante na maturidade em indivíduos magros ou obesos, mesmo após a perca acentuada de peso, indicando que a quantidade de células adiposas do adulto é estabelecida durante a infância e na adolescência. Então, como a gente falou, né, a criança obesa vai ter mais predisposição para engordar. A obesidade tende a ocorrer em famílias, né, quando ambos os genitores são obesos. Olha só, 80%, né?
E quando ambos não são acima do peso, apenas 15%. Olha o tanto que a determinação genética também está associada, né? Essa influência familiar na obesidade, por um lado, deve ser devido a genes que influenciam o peso no corpo. Por outro lado, a influência pode ser totalmente ambiental, né? Mostrando tanto que essa doença ela é variável quanto as suas induções, né? Para a pessoa ter a doença ou não. Não se conhece ainda o modo que os genes influenciam, né? O peso do corpo. E recentemente sim, né? Um tempo atrás, a proteína leptina, que é produzida no tecido gorduroso e afeta o hipotálamo, né? Ela foi indicada como uma proteína que traria saciedade para as pessoas, né? Então, eles até pensaram em fazer tratamento da obesidade com a leptina, né? Então, com a diminuição da gordura corporal, há uma diminuição da leptina, o que estimula, no caso, o apetite. O aumento na gordura corporal leva a um aumento da leptina, o que reduz também o apetite, né? Os camundongos obesos possuem duas mutações para o gene leptina e não produzem a leptina funcional, né? Então, eles têm mais fome. Só que foi constatado também que algumas pessoas obesas são deficientes em leptina, mas a maioria das pessoas com sobrepeso também tem níveis elevados de leptina, né? Então, assim, não está tão diretamente associado ou somente associado à leptina, uma vez que pessoas que são obesas têm altos níveis de leptina. Tudo bem? Bom, gente, alguma dúvida aqui nessa segunda aula? Nossa, ok. Ok? Podemos ir para a terceira e última? Pode. Então vamos. Nossa, eu cansei já de falar. Tá doido? E tem pouco tempo que eu tô falando, né? Agora que são 8 horas. 8h10. 18h50. Tem muito tempo que eu tô falando. Bom, agora nós vamos para a última parte, né? Da aula. Que são as doenças genéticas, né? Aí a plataforma escolheu algumas doenças genéticas para a gente abordar, né? E fez meio que uma revisãozinha, né? Dos conceitos iniciais que a gente foi observando no começo do curso nosso, né? Lá na faculdade. Então, a doença genética, ela é promovida por alguma alteração no DNA celular, né? Promovendo variações nas suas características fenotípicas, né? Então, basicamente o que ele está falando aqui é que nós temos alterações genotípicas que vão, consequentemente, mudar perfis fenotípicos das pessoas, ou seja, o material genético diferente, consequentemente, gera organismos diferentes, né? Que são as características fenotípicas. As doenças genéticas, como a gente falou no capítulo anterior, podem ter predisposição hereditária e também associadas a fatores ambientais, né? Aí a gente chama das doenças complexas. Bom, quais são os tipos de heranças que a gente pode ter, né? A gente pode ter, igual a gente viu na primeira aula, né? Heranças ligadas a cromossomos sexuais, né?
as aneuploidias, que a gente chama de trissomias ou monossomias, né? E as doenças puramente hereditárias, né, que a gente chama de autossômicas dominantes ou autossômicas recessivas. O que seria uma doença autossômica dominante, né? Ela tendo apenas um tipo de alelo, ela já manifesta a doença. A recessiva, ela precisa ter 2 tipos de alelo para manifestar a doença, ok? Bom, e quais são os fatores, né, que levam às doenças genéticas, né? A mutação, né, por diversos fatores, né, fatores químicos, fatores físicos, né, podem gerar esses tipos de doença genética. Aqui mostrando aquele quadrinho que a gente acabou de ver, né, umas doenças que são muito relacionadas à herança, outros que quase não têm relação, né, e as doenças complexas que estão bem aqui no meio. Aí, no caso deste capítulo, né, ele ficou mais focado em algumas doenças, né? Por exemplo, a síndrome de Down, né, que a gente já viu lá na primeira aula, que ela é uma doença que promove retardamento mental, problemas no crescimento, características como anomalia de órgãos internos, né? E aí, no caso, é uma trissomia, né? É uma trissomia que tem um aumento no cromossomo 21, né? Na posição 21. Temos também a fibrose cística, né? Que é uma infecção pulmonar recorrente. E ela é uma doença autossômica recessiva, ok? Temos também a neurofibromatose, que é uma doença caracterizada por múltiplas manchas, né? Que eles falam que é café com leite, né? E ela, no caso, é autossômica dominante. Heterozigoso. Temos também a osteogênese imperfeita, que é aquele tanto de tipo de osteogênese, né? Mas basicamente é devido à má formação do tecido conjuntivo, né? Principalmente na formação da proteína, que é, gente, esqueci o nome da proteína. Oxe, peraí que eu vou lembrar, tá bom? E aí você tem, né, uma suscetibilidade aumentada a fraturas, tem mais fragilidade de tecido conjuntivo, né? E aí o povo fica com o olhinho azul, né? Onde que era para ficar branco, fica azul. Aqui já é um tipo heterogêneo, né? Quanto ao tipo de herança, né? E a fenilcetonúria, né? Que é o retardamento mental, né, e atraso do crescimento, ela já é uma herança autossômica recessiva, tudo bem? Certo? Colágeno, né, gente? É o colágeno? Acho que é o colágeno. Fibras colágenas, certo? Que tem problema na osteogênese imperfeita. Me deu um branco agora totalmente. Bom, então a neurofibromatose, ela se refere a vários distúrbios relacionados que têm manifestações clínicas que se sobrepõem, né? Mas podem ter vários tumores benignos ou até malignos, que envolvem nervos centrais, periféricos, né? Dando manchas de pigmentos, por isso que fala café com leite, né? Então tem manchas brancas, manchas mais escuras, né? Podem formar algumas formas de verruga, né? Certo? A fibrose cística, né, já é uma doença hereditária de glândulas exócrinas, né, que afeta primeiramente o trato gastrointestinal, mas principalmente o trato respiratório, né, que leva a uma doença pulmonar crônica, né. E aí, nesse caso, né, o diagnóstico é confirmado com o teste do suor, porque também o suor também é uma glândula exócrina, né, que é produzida por ele na pele, ou a identificação de 2 mutações da fibrose cística em pacientes